Olá, meu amigo, tudo jóia? Que bom estar aqui. Seja bem-vindo aqui à nossa live. Hoje vamos falar sobre instrumentação, turbinas a gás. Seja muito bem-vindo, sou Isaías Machado, sou especialista em turbinas a gás e eu quero compartilhar com você um pouco daquilo que eu aprendi ao longo dos meus 25 anos de profissão. Então, seja muito bem-vindo. Se você está aqui, queria que você ajudasse outros aí a entrar na live aí, pega esse aviãozinho, manda para outros colegas. Nós estamos transmitindo ao mesmo tempo pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. Então, me dirijo aí o pessoal do Instagram, do YouTube, também do Facebook. Bom, seja muito bem-vindo aí. Vamos aproveitar esse tempo para a gente bater um papo rápido aqui sobre aquilo que é do seu interesse aí. Certamente você que já está no mercado, ou você que ainda não está no mercado, é importante a gente saber qual é a instrumentação que a gente tem em turbinas a gás, como que eu posso fazer a manutenção dela. Bom, hoje, agora aqui, nós vamos falar sobre a área técnica. E eu quero falar para você sobre o mercado de turbina a gás e também sobre como que a gente trabalha nessa área de instrumentação. Eu sei que alguns aqui podem não ser instrumentistas. Eu imagino que a maioria que esteja aqui no Instagram, no Facebook ou no YouTube, possa dizer assim, não, eu sou da área de instrumentação. Mas olha, nem todos são. E eu, por exemplo, eu não sou, nunca fui instrumentista, eu sou mecânico, mas hoje, né, eu domino um bom conhecimento da área de instrumentação e que eu sempre digo aqui, quem já tem me acompanhado há mais tempo, sabe o quanto que eu digo que o técnico turbomáquina, ele não pode colocar as suas fronteiras tão perto. Algumas pessoas falam assim, não, eu sou mecânico, eu sou eletricista, eu sou instrumentista, então ele acaba fechando o cerco ou esse universo para muito perto de si. Eu digo que um profissional de turbomáquina, ele é um profissional muito amplo, então ele precisa largar essas fronteiras, né, essas linhas de contorno serem mais distantes, para que ele tenha mais flexibilidade. Eu uso sempre como exemplo, digo que você precisa de um profissional para resolver um problema de partida em uma turbina a gás, em uma plataforma. É claro que você não vai pedir, né, a Baker, você não vai pedir a Siemens, você não vai pedir a Rolls-Royce, para que ela mande 3 profissionais, um de mecânica, um de elétrica, um de eletrônica. Você não sabe qual é o problema? Imagine como que você conseguiria vaga e o custo para todo esse trabalho. Então, normalmente você vai mandar o que eles chamam de field service. É um profissional experiente que ele domine pelo menos essas áreas aí, de mecânica, de elétrica e de instrumentação. Então, ele pode até ter uma formação mecânica, mas ele precisa saber os problemas que dá no instrumento, num transmissor de pressão, num cartão de PLC, ele precisa conhecer isso. Ele pode ser um instrumentista, mas ele vai precisar identificar se tem um problema mecânico, né, no motor de partida, ou um escapamento de gases, alguma coisa que tenha, não relacionada à área dele, mas que tenha a ver com o equipamento. O cara pode ser mecânico, mas se você tem um problema ali no motor elétrico, né, que está tendo sobrecorrente, desarmando o disjuntor e por isso não está ligando, ele precisa entender o que é uma proteção elétrica, o térmico, que é o instantâneo. Então, o profissional turbomáquina, ele precisa olhar esse contorno. Quando eu fui preparar ali o treinamento de turbomáquina, né, aquele curso que a gente tem completo de turbomáquina, uma das coisas que eu fiz muita questão de colocar é que a gente abrangesse todas as áreas. A área da termodinâmica, é claro, né, que é a área comum da máquina, mas que tivesse atividades que pudesse desenvolver tanto mecânico, quanto eletricista, quanto instrumentista, para que ele pudesse ter um domínio do equipamento, para que ele não passasse aperto. E nada pior para um profissional de turbomáquina, quando ele está diante de uma máquina e ele não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Essa insegurança, esse problema, coloca em risco o equipamento, também o custo do fornecedor e também a credibilidade da situação. Ninguém quer que um instrumentista, um mecânico ou eletricista troque todas as peças por experiência. Pode ser aquilo. Eu acho que é aquilo. Em outra plataforma deu aquilo. E aí você vai trocando um monte de componentes e certamente esses componentes são muito caros e depois, no final das contas, você não resolve o problema. Ou resolve depois da tentativa e erro. Então, o objetivo de a gente poder compartilhar as experiências é para que você tenha uma boa formação, mas sobretudo que você olhe e veja onde estão as fronteiras. Se você está muito próximo, se você está muito focado só na sua área, começa a investir para que você amplie o seu conhecimento. Como? Eu vou dizer para você ainda hoje. Primeira coisa, a gente sabe que turbomáquina ou a turbina a gás é um equipamento bem complexo. É um equipamento que é de um alto custo, um equipamento caro. Ao mesmo tempo, né, ele também tem
as suas características, né, de alta velocidade, de alta temperatura, ele tem o sistema de lubrificação muito característico. Então, todo o equipamento ele tem consigo uma complexidade muito grande, o que é muito bom, porque exige dos profissionais que lidam com aquilo, né, de uma forma muito valorizada. Eu creio que um mecânico de uma variante, de uma Brasília, de um Fusca, é diferente de um mecânico de Fórmula 1. É claro que o cara que conserta, né, uma BMW é diferente do camarada que conserta, né, um Corcel 2. Então são características diferentes, mas é tudo carro. Olha, não subestime. Não estou dizendo que a turbina é a única mecânica do mundo. Não, tem outros equipamentos muito caros. O cara que trabalha na área de subsídia, olha o valor que ele tem. Então, é muito importante todas essas áreas. Mas quando nós estamos falando aqui de turbomáquina, eu estou dizendo para você, é um equipamento muito caro e que exige uma qualificação muito especial, né? O Edu está falando de ótima visão, definindo o profissional que hoje atua com equipamento eletromecânico, é sempre com automação, instrumentação envolvida, é uma necessidade de ser polivalente. Cara, é legal, e o Edu trabalha aí na área de motogeração, e ontem eu tive até uma reunião com ele, que eu estou comprando um motogerador, que assim, eu fiquei encantado com o profissionalismo dele, com o conhecimento que ele tem, não apenas da parte mecânica, da parte elétrica e da parte eletrônica. Então ele falou, né, dos problemas de espelhamento de camisa, né, que é um problema mecânico do equipamento, mas também falou da confiabilidade dos controladores eletrônicos, os mecânicos, das bombas de injetores. Ele falou também da questão do quadro de distribuição, de comutação de carga. Então, olha só, ele é polivalente, ele conhece a elétrica, a mecânica e a eletrônica. Eu, no final, Edu, eu não sei, se não olhar o teu currículo, se você é mecânico, elétrico ou instrumentação. E isso é ideal, que você não feche um cerco, né, a ponto de... Não estou falando que você não deve especializar em uma área, claro, né? Tem um cara que é ponta direita, um cara que é zagueiro, um cara que é atacante. Claro que ele tem aquela posição que ele joga muito melhor, mas ser polivalente é muito importante para quem deseja acessar o mercado e queira ser valorizado. Então, um cara que vai a uma plataforma e ele olha, tem uma visão holística e veja tudo. Então, o equipamento, uma turbina a gás, ela é de grande valor, de grande custo, e ela precisa ser muito monitorada. O que faz com que a parte de instrumentação de uma turbina seja bem elaborada, bem complexa. Ou seja, ela tem monitoramento de ponta a ponta. Ela tem monitoramento desde a casa de filtro até a saída da máquina. E eu vou dar um panorama geral aqui, só para você ter uma ideia dos instrumentos que a gente tem. Mas você vai observar que esses instrumentos, eles não vêm de Marte, eles não vêm de Júpiter, eles não vêm de outra galáxia. Eles são todos eles que a gente usa em todos os equipamentos. Algumas, né, você tem uma linha melhor, porque, dado, né, os requisitos, você não vai economizar na instrumentação de uma turbina a gás. Mas eu quero dizer que transmissor de pressão é transmissor de pressão, de temperatura é de temperatura. Então, não tem um RTD especial para turbina a gás. Não, uma classe de RTD diferente, específico para turbina a gás. Não, RTD é RTD. Então, todo o princípio que você estudou na instrumentação, ele vale ali. Ele vale. Não, eu tenho ali um termopar. Não é um termopar, né, vindo de Andrômeda. Não, é um termopar que se fabrica aqui no planeta Terra. E ali você tem, né, o que varia às vezes, não é um alumel cromel, porque ele tem temperaturas mais altas, mas todo o princípio, né, dos materiais similares que vão gerar uma corrente, uma força eletromotriz, que vai chegar a interpretar no painel, é a mesma coisa. Então, vamos partir desse pressuposto. Seja os transmissores de temperatura, de pressão, os manômetros, então, tudo isso daí é aquilo que a gente tem sempre nos equipamentos. Então, se você já é instrumentista, se você trabalha, né, com instrumentação, seja qualquer que for, numa planta, em outros equipamentos, na bomba, todos eles seguem os mesmos princípios. O que pode variar é um fornecedor, um fabricante, porque muitas vezes ele tem uma linha melhor, talvez ele tenha algumas características que sejam de maior confiabilidade, mas o princípio é o mesmo, tanto térmico, quanto magnético, quanto de velocidade, todos eles seguem os mesmos princípios. Eu creio que com isso a gente já facilita, porque às vezes quando vai trabalhar com turbomáquina, as pessoas pensam que é um outro universo. Não, é um equipamento como outro qualquer.
guardadas as devidas proporções sobre custo, sobre confiabilidade, sobre aquilo que é, na verdade, ao usuário que define qual o nível de confiabilidade, etc. e tal. Ah, mas eu soube que na área de turbina a gás a confiabilidade tem que ser maior. Porque usa-se mais redundância. Então, um sensor de temperatura, por exemplo, de um óleo sintético, não é um sensor simples, ele é duplo. É um RTD? Sim, mas no mesmo poço ele tem dois sensores independentes, de forma que se você tiver problema em um, o outro está atuando normalmente. Tá bom? Eu tenho transmissor de pressão. Geralmente eu tenho um elemento que toma a pressão dali e ele divide em dois. Então ele tem ali um sensor duplo de pressão para garantir o quê? Maior confiabilidade, né? Mas o princípio é o mesmo, tá bom? Mas e a seção quente da máquina? Normalmente o sistema também não tem um, às vezes tem 8, tem 12, tem 11, tem 5, tem 4, varia a quantidade, justamente para que você dê a ele ali melhores condições e confiabilidade, tá bom? Então, vamos partir desse pressuposto e nós vamos trazer agora aqui, da casa de filtro até exaustão, os principais sensores que tem. Se eu esquecer algum, você põe ele aí. Vai ser sempre um prazer ajudar, né? As empresas me prepararam e eu aproveitei cada experiência para ter autonomia. Muitas vezes, onde não tinha sinal de telefone e nem GPS para pedir ajuda. Isso aí, Edu, é importante mesmo, né? A gente tem que estar preparado, porque a gente não sabe quando, né, que vão exigir algum conhecimento. Algumas pessoas dizem, mas a minha empresa, eu sou mecânico, a empresa nunca me deu um curso de instrumentação. Foi bacana, a minha também não. O que eu fazia? Quando o instrumentista ia para o campo, eu falei assim, eu vou lá para segurar a lanterna. Eu ia lá, o mecânico, o melhor segurador de lanterna que tem para o instrumentista. E eu ficava olhando, e eu ficava chato mesmo, perguntando, rapaz, mas para que isso daqui? E para que isso aqui? Eu que de Hart, né? O cara, o que conecta esse cabo aqui, né? Então, isso daí vai agregando para você, para que você possa ter esse conhecimento aí, tá bom? Vamos lá, vamos passar então. O que a gente tem de instrumentação numa entrada de ar da máquina? No ponto de entrada da máquina, é o sensor ou a casa de filtro, né? A casa de filtro é o ponto onde vai entrar todo o ar que vai passar por dentro da máquina. E ali eu preciso monitorar algumas coisas. Primeiro deles, que eu preciso monitorar, que é muito importante, é o diferencial de pressão. Por que diferencial de pressão? Porque eu vou ver a eficiência de filtragem e eu vou perceber se eu tenho algum problema com os filtros. Bom, se eu tenho os filtros, já é previsível que eu tenha um diferencial de pressão. E eu vou dizer para você uma coisa, olha, por mais que a gente tenha inteligência artificial, tenha uma evolução muito grande nos softwares, sem o seu conhecimento, sem a sua capacidade, muitas vezes não vai valer de nada se você não sabe para que está instalado um sensor ali. Então, numa casa de filtro, eu tenho então ali filtros. Normalmente, como a gente já falou, né, ontem, na live de ontem, a gente falou sobre filtro. A gente tem um pré-filtro, que é um filtro, né, de densidade progressiva, mas ele é um filtro muito simplificado, ele é mais esclarecedor, então ele não dá muito diferencial de pressão. Mas no filtro de alta eficiência, é um filtro mais restritivo, é o filtro bolsa, ou às vezes cartucho, mas é que ele tem um diferencial muito maior de pressão. Então, a primeira coisa que eu tenho de medir dentro de uma casa de filtro é o diferencial de pressão. Muitas vezes eu tenho no pré-filtro e o outro no filtro de alta eficiência. E é normal que você tenha um total também, que você pega desde a pressão atmosférica até depois da última carreira de filtro, algumas vezes até depois do silenciador. Então, quando você pega esse diferencial total, você está vendo exatamente qual é a perda de carga para a entrada de ar na turbina. Quanto maior esse valor, geralmente você está tendo mais restrição, o que a máquina caminha para uma ineficiência maior, porque quanto maior o diferencial de pressão, quanto menor a pressão de entrada ali no inlet da máquina, menor é a sua performance. Então, essa perda de carga ali, ela precisa ser admitida como dentro de uma normalidade. O que seria normalidade? Todo fabricante, a Canfield, a Fraudenberg, qualquer fabricante de filtro, ela vai dizer qual é o diferencial normal daquele filtro limpo. Então, você coloca um determinado valor e que você vai chegar quando o filtro está sujo. Então, você vai caminhando com o sistema de filtragem, o ideal é que você tenha um transmissor diferencial de pressão. Alguns
eles vão ser um transmissor indicador diferencial de pressão, ou PDIT, né? Pressure Differential Transmitter Indicator. Então, ele vai ser um indicador e um transmissor diferencial de pressão. Então, quando você tem esse daí, você tem uma indicação local que você vê no display do equipamento ali, como também você transmite esse sinal para que você veja lá na IHM. Então, qual é a vantagem desse daí? É porque você pode tanto fazer uma leitura local, como também você pode fazer um levantamento lá no campo, lá onde você está vendo a máquina. Então, você vai ver se está aumentando, está diminuindo, se o filtro está sujando ou não, como também você pode perceber se ele tiver um colapso. Às vezes, por falta de manutenção, você vai aumentando o diferencial de pressão, chega um ponto, né, que ele tem que gerar um alarme. Né? Você vai colocar no diagrama lógico lá um ponto para alarme e, se você desejar, também um ponto para trip. Se você chegar a um ponto lá, ele vai desarmar ou a máquina, ou se isso não acontecer, pode chegar a um diferencial tão alto que o filtro ele possa se colapsar. Todo filtro, seja o pré-filtro, seja de alta eficiência, o fabricante vai dizer qual é a pressão de colapso, ou seja, qual é a pressão que ele vai desintegrar e vai romper-se, o que seria muito ruim. Imagine só um pedaço de bolsa de filtro entrando dentro da turbina. Isso é catastrófico. Mas, fato que se você tiver, de repente, você vem operando com 100 milímetros de água e de repente esse valor cai para 30, você pode desconfiar, ou foi o instrumento, ou então houve um colapso de filtro lá dentro. Então, tem que parar a máquina, tem que ir lá inspecionar o que aconteceu, tá bom? Então, seria um transmissor diferencial de pressão. Algumas máquinas mais antigas, ela não tem um transmissor diferencial. O que ela tem? Ela tem um PDI, que é um indicador de pressão diferencial. Então, é só no campo. Às vezes é um saco, porque você tem que subir uma casa de filtro, às vezes ela fica 10 metros, 8 metros de altura, você tem que subir para poder ver essa medida. Ela é só um indicador, ela não tem um registro. O operador tem que ir lá e registrar. Mas ela tem também um pressostato, geralmente um PDSH e um PDSHH. São dois pressostatos diferentes, em que ele tem uma pressão de set e uma de reset. Ou seja, se você vai aumentando, ele pode botar ali 50 milímetros de água. Então, chegou naquele valor, ele atraca esses contatos, então manda para um cartão de entrada do PLC, né? E então ele vai alarmar. Se continuar subindo, ele pode chegar a um PDSHH, ou seja, o nível high, alto. Ele leva lá a um desligamento da máquina. Pode acontecer isso. E aí a pressão de reset, ele precisa cair aquela pressão para vir abaixo do reset para poder colocar. Então, um dos parâmetros que eu preciso monitorar dentro da caixa de filtro é o diferencial de pressão, para verificar a integridade dos filtros. Outro sensor que é importante ali é de temperatura. É muito importante que você tenha sensor de temperatura na entrada do ar. Por quê? Porque é um ar que está do lado de fora da máquina. Você está medindo a temperatura ambiente no lugar onde a máquina está succionando o ar. A posição dele é importante, não tem que estar tocando na chapa e não pode se aferir por outros pontos, porque ali é o ponto onde você está tendo a entrada de ar na máquina. Bom, se você não tem um sistema de resfriamento, esse valor vai ser o mesmo que vai entrar no compressor da máquina. Mas se você tem um sistema Chile, um sistema que resfria o ar, aí certamente você tem parâmetros diferentes. Bom, outro sensor outra instrumentação que a gente tem na casa de filtro na máquina, né? Você tem sensores de presença de gás. Sensor de presença de gás, Isaías? Sim, principalmente plataforma de petróleo. Não é muito comum nas unidades terrestres, mas nas unidades offshore, no ambiente marítimo, você coloca sensores de presença de gás para que, se você tiver um vazamento de gás na plataforma, a máquina ela suga muito ar. Então, a vazão de ar que passa por ela é muito grande. A probabilidade desse gás se direcionar para ali e então ser succionado é muito grande. Então, você põe esses sensores, porque se tiver presença de gás, ele então vai atuar e vai desligar a máquina. Tá legal? E isso é importante. É muito importante porque dá a segurança da máquina. Imagine uma máquina que está operando e começa a entrar gás ali dentro. Ela vai se acelerar, ela tende a disparar a velocidade e mesmo que você feche o combustível,
isso pode gerar, então, uma autocombustão ali, né? E a máquina se alimenta e pode até explodir. Haja visto que se você tiver uma relação rica, ou seja, dentro do limite de explosividade, né? Ali, você tem a relação estequiométrica, quantidade de combustível e comburente. Se você succionar esse gás, ele vai ter ali um limite mínimo de explosividade, 20%. Se tocar esse ponto, é que a máquina está succionando gás. Se isso está acontecendo, você precisa desligar imediatamente, antes que essa concentração fique em um ponto que chegue ao limite de explosividade. Porque pela temperatura que você vai ter dentro do compressor, você pode ter uma combustão dentro do compressor, que é uma explosão da máquina. Então, se você tem uma plataforma, esses sensores, eles precisam estar ali. E não um só não, só no mínimo 3, para que ele tenha a votação, né? Se acontecer em 1, ele alarma. Se acontecer em 2 de 3, é porque realmente tem fluxo de gás ali. Tá certo? Bom, tem o Júnior aí, ó, Júnior Menezes, tá lá em P40, TBM de P40. Legal, P40, Marlin Sul. Um abraço pessoal aí de plataforma aí. Tem mais alguém de plataforma? Se tiver alguém de plataforma aí, dá um joinha aí. Se tiver alguém da uma termoelétrica, dá um joinha aí pra gente aí. Bom, aí bota no chat aí, né? Da onde você fala. Se você puder, coloque aí da sua cidade, né? Quero saber aí se você é daqui da região do Rio de Janeiro, se você é do Nordeste. Tem muita gente lá do Nordeste, estou muito contente aí. Então você coloque aí a sua cidade aí, ou se você estiver numa plataforma, põe aí a plataforma, tá legal? Bom, da casa de filtro é isso. Temos agora o pleno de entrada de ar da máquina. Que sensores a gente tem ali? Olha, um sensor que eu vou ter ali na entrada da máquina é justamente o sensor de temperatura. Por quê? Algumas máquinas vai chamar de T0, T2, varia, né, de composição ou não. Eu não vou entrar no detalhe aqui, porque senão eu vou ter que falar de uma máquina, né? E eu quero, mas eu trabalho em outra máquina. Então, por exemplo, a sola, a temperatura de exaustão da turbina é T5, a da LM6000 é T48, a da 2500, algumas são T54. Então, para não, né, complicar a vida de vocês aqui, então vamos dizer aí que seja, vou falar de uma forma mais genérica. Tá ali, ó, Marcelo Aracaju, né? Trabalhando na T-Cargo Petrobras. Pô, legal, cara. Muito bom, muito legal. Muito bom você estar aí. Bom, vamos lá, pessoal. Na entrada de ar da máquina, eu vou colocar ali 2 sensores que são muito importantes. É o sensor de temperatura, que é o T2, e o sensor de pressão. Se eu tiver numa LM2500, é o T2 e o P2. Olha, essa informação é importante, porque essa informação não é apenas para o operador olhar, ela vai para a lógica, e não é apenas para o sequenciamento ou até mesmo desligar a máquina caso tenha algum problema. Essa informação ela é importante porque ela entra na malha de combustível da máquina. Ela entra também no controle de capacidade e muitas vezes também no sistema de controle anti-surge do compressor. Então essas informações elas são importantes. Por isso, né, já vou aí, não é a intenção dar um curso de instrumentação aqui, mas olha, a calibração, né, a aferição desse instrumento, verificar sempre, né, preencher a ficha de calibração dele, ter esse registro rastreável, né, qual é a forma que você vai calibrar, qual a confiabilidade, será que os padrões, né, os manômetros, padrões, as bombas, as bombinhas do fluxo ali, estão todas elas certificadas? Porque se você altera um desvio pequeno na entrada de ar, daqui a pouco a máquina está limitando. De repente alguém está com um padrão descalibrado, e aí quando você está operando a máquina está limitando em uma temperatura, e você não sabe por que está acontecendo aquilo. Então é bom considerar, né, esses limites da máquina aí, ou os padrões e os procedimentos para calibração. Então P2 é a pressão de entrada da máquina e T2 é a temperatura de entrada da máquina. Então se você tem um sistema X de resfriamento de ar, o que conta é o T2, é a temperatura de entrada da máquina. Depois que ele passou no sistema de filtragem, de resfriamento, é o ar de entrada. E o P2, depois que ele passou por todo o diferencial, todas as dificuldades, ele tem então o P2, pressão de entrada da máquina. Tá bom? É a pressão de referência. Como que a gente tem? Não, normalmente são RTDs, que a gente tem ali, é uma área fria da máquina, então ele tem uma mensuração melhor, calibração melhor. Lá dentro do treinamento a gente fala sobre a diferença de um RTD, como que ele funciona, o que é um termopar, qual a vantagem de um RTD em relação ao termopar, qual a vantagem do termopar em relação ao RTD. Não dá para a gente falar aqui, né? Mas tem lá no treinamento. Bom,
Vou fazer só um adendo, que tem algumas máquinas que ela tem, então, na entrada, no plano de entrada de ar, o que se chama, né, nylon sock, ou então uma tela de entrada na sucção da máquina. O que acontece? Às vezes você tem um sistema chiller ou que você trabalha em um ambiente muito frio. Acontece que você pode, sim, depois que o ar entra na máquina, ele pode cristalizar e virar gelo. E ele pode danificar a máquina. Então o que acontece? O camarada coloca uma tela de entrada, uma placa com uma tela muito fina e o ar passa por ali. Não é o objetivo filtrar, porque você já teve o sistema de filtragem. Mas se você tiver uma temperatura muito baixa e uma umidade relativa alta, o que pode acontecer? Gerar gelos. Então, entre gerar gelo dentro da máquina e gerar ali nessa placa, por conta da sensação térmica ali da placa, quando ele bate, se tiver que congelar, vai congelar ali. Se ele formar uma placa de gelo, imediatamente gera um diferencial alto de pressão. Então, um PDT ou um PDCH gera um trip da máquina. Então, se você viu numa máquina, né, essas telas de entradas, provavelmente é em função disso daí, para que você possa garantir que a máquina possa trabalhar sem o risco de entrar, né, cristais de gelo e possam danificar. Claro que uma turbina ela tem um grau de suportação dessa cristalização. Acontece muito na aviação. Mas a aviação ela tem uma característica diferente, que ela tem um fã, e esse fã ele é bem mais robusto que as palhetas de uma turbina ali. Bom, é comum haver cópia de backup dos arquivos de parametrização com o fabricante, comissionador e operação plataforma local? Sim, bacana. Eu vou responder isso daqui a pouquinho. Boa pergunta aí, Edu. Então, olha, depois que eu passei então na temperatura de entrada, P2, T2, tem todo o interior do compressor. O próximo estágio é a descarga do compressor. A descarga do compressor, eu vou ter ali tanto a pressão quanto a temperatura. Pressão de ar é a chamada CDP ou PCD, pressão de descarga do compressor. É ali que eu meço então a pressão. Atenção para esse sensor de pressão. Por que ele é muito importante? Além de ele medir a pressão, ele acaba sendo um dos limites da máquina. Se eu tiver algum problema de descalibração na geometria variáveis, ele pode simplesmente ter esse valor acrescido. Então ele passa a ser um limite. Em algumas máquinas LM6000, LM2500, é o PS3, que é estático. Então ele tem um transdutor de pressão. Ponto para observar também, muito importante. Na maioria das vezes, sensor de temperatura T2, T48, ou P2, P48, PDT, ele é um instrumento, né, que os instrumentistas vão entender que ele tem, então, uma forma de comunicar. Tem protocolo HART, ele tem, então, um meio de comunicar que dá até diagnóstico. Ou seja, ele não apenas informa a pressão, mas ele informa também o seu status. Você consegue lá do painel comunicar com ele, porque é fio, né, você comunica. Só tem um problema nesses protocolos, é que ele traz um pequeno retardo. Isso não é nenhum problema para a maioria dos sensores, porque a gente está na classe dos milissegundos. Mas quando se trata do PS3, grave-se bem, ele não pode ter nenhum retardo. Por isso que ele precisa ser, né, o burro mesmo, que não se comunica. Por quê? Porque esse PS3, ele, na maioria das vezes, está atrelado também a uma lógica de controle anti-surge, ou Surge Detect. É a chamada DPS3DT, ou seja, derivado da pressão no tempo. Quando a máquina está passando por um problema de surge, ou um stall, né, é o chamado stall detect, o que acontece com a pressão de descarga? Ela tende a oscilar muito, varia muito rápido. Se eu tiver um transdutor de pressão que ele tenha um retardo para ele dar a maior qualidade dessa informação, o PLC ou o cartão, ele não vai perceber isso. Então, o que eu preciso? É que essa informação chegue mesmo crua, para que ele possa pegar qualquer variação de pressão, e se ele pegar essa variação de pressão, que ele proteja a máquina de forma iminente, tá certo? Então, cuidado, às vezes você está procurando um instrumento porque deu problema lá no diferencial de pressão, ou no transmissor de pressão, ou transmissor de pressão da descarga do compressor. Aí você, não achei o original, não achei do fabricante. Mas tem um outro aqui, de um outro equipamento.
que ele tem aqui um protocolo, vou fazer uma adaptação, comunicar, para poder ser ele mesmo. Cuidado com isso, porque se você colocar e ele tiver atraso, a máquina tiver em install, ela não vai denunciar, ela não vai proteger, ela não vai desarmar, tá certo? Também eu tenho ali o T3, que é temperatura de descarga. Como o T2, ele também são sensores duplos, tá bom? O mesmo ponto, mas ele tem dois elementos. Então, cuidado com o cabeamento, porque cabeamento vai para uma caixa de passagem e depois vai lá para o PLC. Outro, dentro do compressor ainda, qual outro sensor que eu tenho? De posicionamento, claro, uma LM6000 eu teria compressor de baixo e um compressor de alto. Uma RB211 eu tenho compressor de baixo, compressor intermediário, o IP e o HP. Então, nesses casos, eu teria então medição de temperatura e pressão também na descarga do compressor de baixo. Então, teria mais sensores aí. No caso da LM6000, seria o P25 e o T25. Qual outro instrumento que a gente tem do compressor? Posição das VSVs ou das IGVs, qualquer que seja ali. Eu tenho então aquelas IGVs ou VSVs que elas se movimentam e eu tenho ali os LVDTs. Tem além dos sensores que vão comandar, eu tenho um sensor, um instrumento, que seria como esse daqui, ó. Esse aqui é um atuador de VSV, Está danificado aqui, sucata, mas ele tem, além dos pontos que coloca e tira a pressão, ele tem aqui um sensor. Esse aqui é o chamado LVDT, está aqui dentro, uma bobina, é o linear, derivativo, linear, variable, derivativo, transducer. Então, ele vai então transmitir essa posição para informar lá dentro do PLC. Tá joia? Então, se é IGV, se é VSV, se é VBV, todos eles vão ter isso daqui. Bom, na câmara de combustão, a instrumentação que eu tenho, se eu posso dizer, seriam os ignitores. Seriam os pontos que eu tenho de ignição da máquina ali. São as velas de ignição que eu tenho, na verdade, são uma alimentação elétrica. Essa alimentação elétrica, então, me dá ali uma tensão em 127 volts, e aí ela vai elevar para 10.000 volts, e esses 10.000 volts, então, eu posso, então, centelhar dentro da máquina. Depois disso, eu tenho sensor de temperatura T48. Eu não tenho sensores de temperatura dentro da câmara de combustão. A temperatura seria tão alta que eu não teria condições de suportar. Então, o que eu tenho são os T48, que são termopares, que são colocados depois do primeiro estágio ou segundo estágio da turbina. Então, ele mede uma temperatura menor, mas é aquela temperatura que tem ali de suportação na descarga do compressor da turbina. Então, eles são vários sensores, e aí eles fazem a média, e é importante a gente falar para você aqui. Tanto o sensor de temperatura, T2, T0, T5, T48, todos eles são vários sensores e eles têm que escolher uma média, Às vezes eles escolhem, alguns sensores eles vão escolher uma média, T48, são 8 sensores, ele vê, soma todos, divide pelo número deles e aí então vai saber qual é a média, o AVG, Average. Então, também eu tenho ali o que eles chamam de spread, também é uma conta que se faz, ele pega o maior, diminui do menor, e aí então ele vai achar o espalhamento, ou seja, a diferença entre o maior e o menor, ele vai caracterizar como spread. Isso é importante porque ele pode simplesmente dizer que tem um problema ali, tem um problema em algum bico ou em algum sensor. Também nos sensores de temperatura, eles têm também no inglês seria o health, mas seria a qualidade dos dados do sensor, a saúde do sensor. Será que ele está bom ou está ruim? Imagina que você tem um sensor de T48, a temperatura dele está em torno de 830 graus. Aí você tem um sensor, e a câmera SAC, você tem um sensor que está medindo 250 graus. Isso é impossível. É impossível. Por quê? Porque jamais estaria naquela temperatura. Então, se ele estiver tão discrepante, fora de uma determinada realidade, a lógica vai descartar, vai dizer, esse sensor abriu o bico. Outros, se estiver muito alto, 835, ele está em 1.600. Então, certamente houve um problema nesse sensor, então ele já descarta, gera um alarme. Quando eu tenho dois sensores, por exemplo, T3, ele também tem que ter uma lógica. E aí, pode pegar na média, como são dois elementos, ele pega o maior mais o menor, divide por 2. Mas não é assim que ele faz. Ele geralmente, num caso como esse T3, ele vai pegar o maior,
Por quê? Para ele garantir que assim ele dá maior tranquilidade à máquina. Se o outro tiver com um desvio, ele vai estar descartado. Se o que está mais alto que está errado, ele vai gerar uma parada do equipamento, então você pode fazer a manutenção. Então, todas as vezes que ele tem dois, ele tem uma lógica associada para verificar a integridade. Bom, ele também tem o P48, ou seja, a pressão de descarga da exaustão. Depois da turbina de baixo ou da PT, normalmente ele tem outros sensores também, algumas deles, né? Temperatura de exaustão mesmo da turbina, já lá na entrada do duto de exaustão, tanto de pressão quanto também de temperatura. Por ser vários sensores, ele mede. Algumas máquinas ele tem também um recuperador de calor, que seria um flue. Lá ele também tem várias instrumentações. E o que ele tem ali? Ele tem pressão, ele tem temperatura, ele tem também posição dos dampers, porque já visto que você pode mover um dumper em relação ao outro, essas posições, ele então vai também salientar se você tem algum problema. Ele sabe que você tem que ficar com um ou outro. Se ele vê os dois dampers fechados, ele sabe que tem que parar a máquina. Se ele vê uma alta pressão, ele para a máquina. Se ele vê uma alta temperatura, ele para a máquina. Se a água que passa lá no fluxo, né, ela está com alta pressão, ele entende que tem muito fluxo de calor e então ele também desarma a máquina. Se tem baixa vazão, ele para a máquina. Então ele tem toda uma proteção associada a toda essa parte de instrumentação. Para não deixar de falar também da exaustão, muitas máquinas, principalmente aqui que estão na termoelétrica, ele tem um monitoramento da qualidade dos gases. Ou seja, aqueles gases que você joga embora, você coleta esses gases e você tem a análise de NOx, você tem a análise de CO, de CO2, de O2. Então você tem uma análise da qualidade desse ar, até mesmo para que você possa, né, passar para os órgãos ambientais e dizer se você está dentro dos limites, né, que você foi, né, acordado para a questão ambiental. Tá bom? Então seria basicamente isso daí. Toda essa instrumentação, a gente falou só da máquina. Sem falar dos sistemas auxiliares, né, tem muito mais instrumentos na máquina. Quando nós falamos de sistema de lubrificação, quantos sensores nós temos ali no sensor de cada lubrificação? Isso a gente fala na rota do especialista, né? Na outra semana, dia 1, 2 e 3, nós vamos falar sobre instrumentação do sistema de lubrificação. Então a gente vai poder falar tudo ali sobre os sensores que a gente tem, não apenas de temperatura de entrada, temperatura de saída, também sobre sensores de limalha, então tudo isso a gente vai poder falar. Bom, uma coisa que eu preciso falar também é sobre esses sensores, eles se correspondem com quem? Claro que você tem um PLC, né, ou um CLP, como alguns preferem chamar. Então essa conversa lá se dá através de cartões de entrada e saída, né? Os I/O, seja os analógicos ou os digitais. Todo PLC ele vai ter uma CPU e ali dentro da CPU dele ele tem uma lógica de programa. Uma parte vai ser o sequenciamento, que é aquela que ele diz, parte isso, para aquilo, mede isso, mede aquilo, olha isso, olha aquilo mais. Então ele tem essa parte de sequenciamento. A outra parte é o field control, que é o governador da máquina. É uma lógica que visa também estabelecer os parâmetros de abertura, de controle de capacidade para a máquina. Então, olha, a instrumentação de uma máquina, de uma turbina, é uma das coisas mais lindas que existe. Para quem gosta, para quem quer se aprofundar, é uma área que é extraordinária. O sequenciamento lógico de uma máquina, como opera, né? Como que o controlador, como que se dá essa comunicação do PLC com o HMI, com a lógica, se vai ser ladder, se vai ser o gap, né? Que é o gráfico. Então, como que vai ser isso? Então, tem muita, mas muita coisa bacana. Para quem gosta de instrumentação, entrar nesse universo aí de turbomáquina é uma coisa extraordinária, tá bom? Eu espero ter tirado algumas dúvidas de vocês. Bom, não sei se tem alguém que fez alguma dúvida aqui. O Edu perguntou, né? A cópia e backup dos arquivos. Sim, todas as vezes, toda plataforma, toda unidade terrestre, ela precisa ter uma rotina de backup. Então, quando instala, faz o comissionamento, né? E então gera um arquivo que é o SBuild. Então, ele tem que gerar uma cópia magnética, não apenas que está dentro do PLC, mas no computador também acessório, e também em uma mídia. Normalmente, antigamente era CD, hoje são os pendrives, mas hoje fica até na nuvem, pode ficar guardado ali, que é toda lógica. Quando se faz, né, alguma alteração, né, e às vezes acontece, né, no acordo entre o fabricante, alguma coisa que não deu certo e precisou fazer alguma alteração lógica, isso gera um novo arquivo, um novo backup,
que ele precisa sim de uma boa gestão para que ele não se perca. É muito comum as pessoas errarem, gravou e atualizou na CPU do PLC, mas não atualizou nos arquivos. Ele de repente deu pau, trocou o cartão da CPU, vamos carregar um programa. Aí vai lá, põe um arquivo que tinha, era uma versão desatualizada e a máquina não acende, a máquina dá problema. Então cuidado com isso, né? Sempre que fizer, tem que fazer. Em alguns lugares mais organizados ainda, ele tem uma rotina preventiva, de tempo em tempo, né? Às vezes mensal ou bimestral, de você ir lá e capturar essas informações, independente de ter feito ou não a atualização, gera uma nova revisão e deixa guardado para que você saiba que tem um processo rodando, né? Sempre atualizando as informações ali da máquina ali. Tá joia? Tem mais alguma pergunta, pessoal? Não sei se aquilo que eu compartilhei aqui agregou em alguma coisa. Se sim, dá um joinha. Você está sabendo aí do dia 1, 2 e 3? Já se inscreveu? Quem já se inscreveu aí, dá um joinha aí para mim aí, ó, já me inscrevi. Quem não se inscreveu ainda dá tempo, tá bom? A inscrição se faz lá na bio do nosso próprio canal aqui do Instagram, ou você pode, né, mandar um direct para mim, que certamente eu mando para você o link para que você participe da nossa Rota do Especialista. A rota é um caminho que eu quero levar a você a conhecer, o caminho para você chegar no mercado offshore ou no mercado termoelétrico, mercado aonde você almeja chegar ali, tá bom? Ah, não, eu estou muito satisfeito onde eu estou, mas eu quero conhecer esse universo turbomáquina. Então ali é um lugar muito bom para você, tá bom? É um evento online, gratuito, ali, várias pessoas já se inscreveram. Se você não se inscreveu, é hora de você se inscrever, tá bom? Se inscreva lá e certamente, né, no dia 1, 2 e 3 nós teremos uma semana incrível, tá bom? Sempre às 20 horas, das 20 às 22 horas, um treinamento online gratuito. Eu vou dar o meu melhor. Estou alugando um estúdio para que a gente possa ter um ambiente muito legal, para que você possa ter a melhor sensação de absorver um treinamento técnico. Eu gosto muito da excelência. Eu acho que o turbomáquina é uma área de excelência. Então eu vou fazer de tudo para ter excelência nesse dia. Eu quero contar com você. Se você já se inscreveu, se você já conhece, talvez você já tenha participado das versões anteriores, eu vou pedir para você compartilhe com outras pessoas, pega o link e diga para a pessoa assim, olha, eu já participei de uma versão dessa e é muito bom. Então você falando é melhor do que eu, tá joia? E outra coisa também, esse treinamento vai ter um certificado. Então para quem está procurando uma oportunidade, né, no mercado aí, é uma forma de você demonstrar o seu interesse e aquilo que você está fazendo. Então quando você se põe a fazer um treinamento, mesmo que seja online, seja gratuito, que seja 6 horas, mas certamente as pessoas podem ver o seu empenho, sua dedicação, sua vontade de conhecer. Então, a gente vai ter um processo ali dentro, de quem participar vai poder mandar então um e-mail para a gente, requerendo certificado, e o certificado também é gratuito, tá bom? Ele tem um custo para nós, né? E não é barato, porque é bem complicado, né? Para a gente poder fazer essa gestão, o cara manda uma palavra faltando, então a gente contrata uma empresa para poder fazer esse certificado. E aí, ó, o retrabalho é grande, a gente não tem problema, a gente paga para que você tenha o seu certificado. Ali falou ali, né, o William falou assim, ó, horas complementares em faculdade. Isso é verdade também, isso serve como horas complementares na faculdade. Então, com certeza, né, quem já participou aqui, sabe que não é enrolação, não é venda de produto, nem nada não. Todo mundo sabe que depois eu vou falar sobre um treinamento completo que eu tenho, né? Não é segredo nenhum, não é falta de integridade, mas esse treinamento eu faço com muito gosto, para que tenha um valor agregado, para que as pessoas que participam possam falar assim, olha, eu aprendi alguma coisa. Ah, mas eu já fiz os outros, é igual? Não, talvez o começo seja até igual, né? Que a gente precisa dar um panorama geral sobre turbomáquinas, sobre turbina a gás, mas o foco vai ser um mini curso de turbinas a gás, voltada à questão da lubrificação, tipo de mancal, tipo de lubrificante, diagnóstico, quais são os principais problemas. Então vai faltar tempo, mas eu vou ser bem intenso para que a gente participe, tá bom? Posso contar com você? Posso pedir isso a você, de você pegar ainda hoje, pegar o link lá e falar assim, olha, vou compartilhar com um amigo, com um grupo lá da escola, com um grupo do trabalho. Pessoal, quem não se inscreveu ainda, vale a pena, principalmente quem já fez.
Mas quem não fez ainda, certamente vai esperar para ver. Mas quem já fez sabe do que eu estou falando, sabe do conteúdo, sabe da intensidade que é esse workshop essa semana aí. Tá legal? Muito bom estar com você, que Deus abençoe, que dê um dia maravilhoso. Obrigado pela sua companhia, eu valorizo muito, tá bom? Se eu não fizer amanhã, segunda-feira, voltamos aqui nesse mesmo horário, de meio-dia e também às 22 horas, tá legal? Muito bom ter você, que Deus abençoe, até a próxima. Lembre bem, né? Compartilhe com o pessoal, participe desse momento, porque a live não fica gravada. Ela não vai ficar gravada aqui, porque é a forma que eu tenho de valorizar quem está aqui. A live de hoje à noite é como se preparar para o mercado de trabalho, como que você se põe diante de uma entrevista de trabalho. Eu vou dar um resumão para quem perdeu ontem aí, como preparar o currículo. Eu vou dar um resumão aqui hoje à noite e depois eu entro de como você se posicionar, como que eu gosto de entrevistar as pessoas, como que eu gosto que as pessoas se posicionem comigo, como outras pessoas me falaram, rapaz, assim é a maneira de avaliar. Tá bom? Então eu te vejo hoje às 22 horas aí, tá bom? Valeu, Edu, um grande abraço para todos.